Flávio Bolsonaro desembarcou nos Estados Unidos no fim de semana. O presidenciável vai participar daquela série de audiências públicas previstas para essa semana para discutir a proposta de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. O chamado tarifaço americano contra o Brasil faz parte de uma investigação comercial aberta contra o Brasil. O painel com Flávio Bolsonaro está previsto para esta terça-feira, segundo dia de debates. O senador deve tentar uma reunião com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, antes da audiência para buscar obter alguma vantagem sobre o tarifaço. Hora de receber nossas analistas de política chegando aqui no telão. Ô Berenice, eu começo por você, porque o Flávio Bolsonaro afirmou ontem que Lula estaria mais interessado nessa imposição das tarifas pelos Estados Unidos. Tem um motivo para ele dizer isso? O que seria? Sim, Daniel, claro, nós já temos percebido a forma como o presidente Lula vem tratando essas sanções, né? Desde o ano passado, quando elas foram ali aplicadas, muito próximo da data do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais que faziam parte lá do núcleo duro, era assim que a Polícia Federal desenhou nessa história contada por eles, o fato é que o Lula vem usando dessa narrativa de que os Estados Unidos estão indo contra a nossa soberania, estão querendo impor a vontade deles, mas a seção 301, que veio à tona, né, há alguns meses, aliás, acho que tem cerca de uns 30 dias, né, quando veio uma nova imposição de 25% dessa taxação pela Lei do Comércio e que explica que isso não tem nada a ver com uma decisão política, mas sim a forma como o Brasil, na visão dos Estados Unidos, vem tratando alguns temas importantes, a exemplo da pirataria, do desmatamento, da própria censura, e isso vai contra a Lei de Comércio, né? Eles entendem que o Brasil estaria atuando de forma desleal. Mas o Lula não quer falar a verdade, né? Para ele, é muito mais confortável essa narrativa de que, principalmente, né, os filhos de Bolsonaro é que teriam provocado essa taxação contra o nosso país. Desde o ano passado, quando o Eduardo Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos, esse conflito de datas, na verdade, acabou chamando a atenção para outros temas da Lei do Comércio lá nos Estados Unidos, e o que foi imposto agora e dado um prazo, a gente percebe justamente pela forma como o governo Lula vem tratando isso. Perceba, nós estamos a menos de 10 dias, né? Eles deram um prazo até 15 de julho e não temos visto nenhum aceno efetivo por parte da equipe da indústria, do Ministério da Indústria, do próprio Itamaraty, no sentido de, olha, vamos melhorar aquilo que não está legal, né? Vamos nos adequar para que seja uma bilateralidade mesmo, né? Algo recíproco do ponto de vista comercial. A censura, vou dar só um exemplo básico, que eles reclamam lá, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes, quando fez aquelas imposições via STF, pedindo para retirar conteúdos do ar, pedindo para suspender perfis de brasileiros que têm cidadania norte-americana, tudo isso afeta, né, de alguma forma, já que essas plataformas são dos Estados Unidos, né, a própria Rumble, Trump Media, Instagram, enfim, tantos outros que existem. Então, o governo Lula acaba se fazendo valer de que esse discurso do nós contra eles, né? Enquanto estiver assim, ele vai justificar também a sua má gestão na economia aqui do nosso país e acaba atribuindo aos Estados Unidos, a essa taxação, os altos preços que nós já estamos vivenciando há muitos anos. E como muitos brasileiros têm a memória curta, acabam acreditando nisso. É por isso e outros motivos que Flávio Bolsonaro está lá, numa agenda que amanhã deve acontecer, né, algo que nem o governo brasileiro talvez tenha tanto prestígio assim, para tentar reverter isso, ou de alguma forma pedir, olha, espere mais um pouco, porque isso pode afetar o resultado das eleições. Daniel. Muito bem, Berenice Leite, Guta Pina. Eu vou ouvir agora o Marcelo Suano, pegando um gancho em tudo isso aí que a Berenice colocou na nossa conversa, professor Marcelo Suano. Nessa disputa, de um lado, o Flávio Bolsonaro alega que o Lula pode se beneficiar do tarifaço, do outro lado vem a base governista e principalmente o próprio presidente Lula acusando Flávio Bolsonaro, o irmão dele, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, de entreguismo. No sentido aí de tudo isso que a Berenice falou, não seria mais benéfico para a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro deixar
o Lula tentar, e entre tentar e conseguir, há uma certa distância, né? Tentar reverter esse tarifaço? É interessante. Isso daria a condição de se observar a incompetência do Lula para a negociação, a incompetência da nossa política externa e a incapacidade que eles têm de poderem produzir um tipo de negociação que realmente diga respeito aos nossos interesses. É interessante essa questão que você colocou, Daniel, porque você simplesmente jogaria a bola para aquele que é o grande responsável desse jogo que está acontecendo, que é o governo brasileiro. Nesse sentido, o Flávio Bolsonaro continua certo em dizer que o Lula lucra com essa situação e a situação das tarifas, porque o Lula não está preocupado com a sociedade brasileira. Eles veem a política dentro de uma lógica muito crua. São os piores leitores de Maquiavel que se pode imaginar. É aquele leitor de Maquiavel que acha que a política é apenas a busca pelo poder porque leu apenas O Príncipe, não leu o discurso da primeira década de Tito Livio, que é a grande obra de Maquiavel. Ou seja, são os caras que acham apenas chegar ao poder, manter o poder e destruir qualquer indivíduo que esteja tentando chegar no poder. E mesmo assim está errado até no próprio príncipe. É assim que eles trabalham. Eles estão preocupados apenas com o poder e não com aquilo que diz respeito aos interesses da sociedade brasileira. Por qual razão? Porque tudo eles querem transformar em narrativa. E dentro dessa lógica, o que ocorreria? Se porventura fosse colocada a tarifa neste momento, ou até as eleições, o Lula ia usar o argumento que ele quer. O culpado é o Bolsonaro, o culpado é o Flávio Bolsonaro, o culpado é a família Bolsonaro, todos eles que são os culpados por essa tarifa, o que é uma mentira. Tudo está ocorrendo exatamente pela postura brasileira em relação à política externa, razão pela qual eles tratam os Estados Unidos como inimigo ou como adversário estratégico, se aliando aos verdadeiros inimigos estratégicos dos Estados Unidos. Quando você para olhar a questão que você observa, a questão do dólar, a questão de enfrentar os Estados Unidos no seu posicionamento pró-Ocidente, o fato de se colocar como aliado da China, abrindo o espaço e o território para os chineses, que tem um detalhe, por qual razão os Estados Unidos batem tanto na questão daqueles trabalhos semi-escravos, ou trabalho nas condições de escravidão, ou os trabalhos que não são respeitados? Porque toda a grandeza da China veio desrespeitando o mínimo de direitos trabalhistas no seu país, lá nos primórdios do século XXI, quando eles começaram a ter um desenvolvimento, um desenlace. Então, a lógica que tem é essas tarifas, elas decorrem da maneira como o Brasil se comportou em política externa. Até mesmo no fato dos americanos declararem deslealdade, qual é a resposta do Lula? Não, nós estamos numa condição em que, na realidade, vocês têm superávit em relação a nós. O que os norte-americanos alegam? Isso é irrelevante. Por qual razão? Porque o que é relevante é a maneira como vocês tratam todos os demais e nos tratam. Até porque, se vocês nos tratassem com isonomia, nós simplesmente teríamos um superávit muito maior do que aquilo que vocês alegam que nós temos. Ou seja, a lógica é outra. A lógica de tratamento em política externa e em relações internacionais que o Lula e esse governo não dá. Por isso a tua pergunta faz sentido. De repente, colocar o Lula para negociar, ao invés do Flávio Bolsonaro trazer para si a responsabilidade, mostraria para os Estados Unidos, para o mundo e até mesmo para o Lula, a sua incapacidade de negociar, uma política externa errada e, em especial, o seu mau caratismo em estar afirmando uma coisa e fazendo outra. Isso ficaria exposto. Talvez tenha muito sentido o que você perguntou.